ela é rica em açúcar, açúcares. Durante um determinado fase do processo de fermentação, ou seja, no começo, você colhe a uva tem um monte de açúcar e tem 0 de álcool. À medida que o processo de fermentação vai se desenvolvendo, esse açúcar vai se transformando em álcool. Até que nos vinhos tranquilos, vinhos secos, você tem 0 de álcool e uma certa quantidade de açúcar. Então você tem um vinho tinto, você tem um vinho branco, você tem praticamente 0 de açúcar, 0,6, 1 grama de açúcar no máximo. Para ser considerado, inclusive, vinho seco, o máximo é 2. Mas, de qualquer forma, você tem todo esse aqui de açúcar se transformando em álcool. O que é um vinho fortificado? O vinho do Porto é um vinho fortificado. O Madeira é um vinho fortificado. O Jerez é um vinho fortificado. Só que o Jerez é um pouquinho diferente o processo, mas vale para vinho do Porto, vale para vinho Madeira. Você colhe a uva, então ela tem uma certa quantidade de açúcar, um potencial para se transformar em álcool. Num determinado ponto do processo, isso vale para Moscatel de Setúbal e vale para Porto, numa determinada fase desse processo de transformação do açúcar em álcool, o produtor vai e interrompe o processo de fermentação pela adição de aguardente vínica. O que é aguardente vínica? É um vinho que passou por um processo de destilação, ou seja, é um conhaque, é um armagnac, ou seja, mas no fundo o termo genérico é uma aguardente feita de vinho, ou seja, é um vinho que passou por um processo de destilação. No caso do Moscatel de Setúbal, é utilizado uma aguardente que tem 77% de álcool, ou seja, foi um vinho, foi destilado, tem 77% de álcool. Então o produtor comprou essa aguardente, não é ele que fez, isso tem firmas, tem empresas especializadas na destilação de vinho para produzir aguardente. Isso é um fator de qualidade que o produtor utiliza, tem várias aguardentes no mercado, ele vai comprar aguardente que se adequa ao vinho que ele quer, ao vinho fortificado que ele quer. O ponto onde ele interrompe esse processo de fermentação é uma ciência, ou seja, ele sabe exatamente a que ponto ele quer levar a graduação alcoólica, invariavelmente, no caso dos vinhos do Porto, 19, 20 graus, no caso dos moscatéis, 17, 17,5, 16,5, mas gira por aí. Agora, se você interromper para elevar o vinho a 16, ou 17, ou 18, o que acontece não é um artificialismo. Quem transforma o açúcar em álcool são leveduras, ou seja, são fermentos. Mesma coisa que se transforma farinha em pão. Se você deixar só a farinha lá, sem o fermento, ele nunca vai se transformar em pão, ele vai continuar sendo farinha. Então, o que transforma farinha em pão são as leveduras. Pois bem, só que essas leveduras, elas trabalham, elas conseguem fazer esse processo de transformação do açúcar em álcool até um certo ponto, ou seja, 16 graus limite, 15, por isso é que todos os vinhos tintos e brancos, o limite vocês não vão encontrar um vinho tinto e branco acima de 14, 15, 14,5, 15, 15,5 já é um exagero. Por quê? Porque as leveduras, elas param de trabalhar, não aguentam essa graduação alcoólica, elas não trabalham bêbadas, ou seja, não trabalham numa graduação alcoólica muito elevada. Então chega nos 15 graus, a levedura para. Se o produtor chega lá nos 8 graus, ele coloca a aguardente vínica e eleva esse vinho artificialmente, entre aspas, a 16 ou 17, no caso do Moscatel de Setúbal, o que acontece com a fermentação? Ela se interrompe na mesma hora. Ou seja, ainda tinha açúcar para fermentar. Esse açúcar é que gera, então, um vinho adocicado, com esse dulçor no final. Então, esse potencial de açúcar que tinha e que não se transformou em álcool é que vai dar esse toque adocicado no Moscatel de Setúbal, que é a mesma coisa no vinho do Porto, e que no caso do Moscatel de Setúbal gira em torno do 15 graus. Ou seja, 15 graus, a levedura para. Se o produtor chega lá nos 8 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 15 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 16 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 17 ou 18 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 19, 20 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 21, 22 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 23, 24 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 25, 26 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 27, 28 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 29, 30 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 30, 31 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 32, 33 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 34, 35 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 36, 37 graus, a levedura para. Se o produtor chega nos 37, 38 graus, a levedura para. Se o produtor ch
140, 145, 150 gramas por litro de açúcar residual. Só para vocês terem ideia, 140 mais ou menos, 1 grau de álcool, para você produzir 1 grau alcoólico, você precisa de 17 gramas de açúcar. Ou seja, se o vinho tem 140, ele vai precisar ganhar 8 graus mais ou menos, 8 graus potenciais que ele alcançaria naturalmente. Então, se o vinho tinha lá 6 graus, ele colocou uma certa quantidade de álcool naquela mistura, ele vai levar aquilo a 16, 17, quanto de açúcar residual sobrou? Sobrou em torno de 140 gramas por litro, que é o que vocês vão ter mais ou menos nesses moscatéis que vocês têm hoje. Esse é o processo. Antes de continuar, Moscatel de Setúbal, bom, faz parte da península de Setúbal, que é esta região que está aqui. Lisboa está aqui, né? Está aqui. Se atravessando essa ponte aqui, vocês já dão na primeira parte da península de Setúbal, que é onde estão as regiões demarcadas. Palmela, Setúbal. E essa parte aqui mais ao sul é onde estão mais os vinhos mais modernos, os tintos e brancos, e principalmente muito turistas. Vocês vão numa época de turismo, vocês vão dar de cara com suecos, alemães, franceses, que invadem essa região aqui, que é ensolarada, enfim, tem essa parte aqui que tem um clima e tem o mar é azul, hein? Uma coisa incrível, mas os grandes vinhos, eu diria, da região de Setúbal, estaria aqui, que é de onde vêm realmente os moscatéis de Setúbal. E que mais especificamente estaria aqui. Essas seriam as regiões demarcadas de Palmela e Setúbal, da onde vêm os moscatéis de Setúbal. Então, o que eu estava falando para vocês é que, no começo, o sinônimo de vinho fortificado, que passa por esse processo que eu detalhei para vocês agora há pouco, também é chamado de vinho generoso. É a mesma coisa. Então, algumas pessoas em Portugal, principalmente em Portugal, não falam vinho fortificado, falam de vinho generoso. Generoso é a mesma coisa que fortificado, mas no dicionário nosso, generoso seria algo magnânimo, nobre, rico, ou seja, rico no bom sentido, diria nobre e magnânimo. Eu acho que isso é que define bem o Moscatel de Setúbal. Ele é um vinho generoso, ele é bondoso, e é isso que caracteriza um Moscatel de Setúbal. E o processo de elaboração de um Moscatel de Setúbal estaria aqui nessa tela. As uvas são colhidas imediatamente, transportadas para a adega. A uva passa por um processo de desengaçamento. Engaço é aquele galinho que segura os bagos de uva, ou seja, aquele engaço, aquele galinho, não faz parte do processo. Então, só vai para as cubas de fermentação. Está aqui. O que é? São só os bagos. Está aqui. Ó. Aquilo é amassado, esmagado, e vai depois para as cubas de fermentação, onde há essa fortificação, ou seja, a interrupção do processo de fermentação pela adição de aguardente vínico. Está aqui. O vinho é mantido em tanques, normalmente, deixa para macerar as cascas, inclusive, isso vai com as cascas e tudo, quando o produtor acrescenta o aguardente vínica, ele acrescenta o que tem lá dentro daquela cuba, são as cascas junto com aquele líquido que está começando a fermentar. As cascas fazem parte do processo. Ou seja, moscatel, no caso particular desses que a gente vai tomar hoje, são uvas brancas, que durante o processo adquirem uma cor mais caramelo. Passado algum tempo, as uvas são prensadas e aí vai para os tonéis
ou pipas, depende do produtor. E lá eles passam um mínimo de 18 meses no moscatel normal, que é o primeiro vinho que nós vamos tomar hoje, pode começar a servir. E no caso do moscatel roxo, que é uma especialidade, eu vou contar para vocês mais para o final, nós temos 3 moscatéis roxos. No Rio de Janeiro, essa mesma prova teve só 2. Nós paulistas somos um pouco mais privilegiados. Nós temos 3 moscatéis roxos, o que é uma raridade, já vou avançando para vocês. No caso do moscatel roxo, o mais básico moscatel de Setúbal roxo, tem que passar 3 anos em pipa. Agora, o primeiro nosso, que é o básico, seria um moscatel de Setúbal que não tem data, não tem idade, ou seja, quer dizer, ele é safrado, mas ele não tem... normalmente o moscatel de Setúbal tem, como os vinhos do Porto, tem os moscatéis superiores, tem os 10 anos, tem os 20 anos e assim por diante. No caso nosso aqui, é o moscatel de Setúbal safrado, safra 2018. A Civipa, que é uma sociedade vinícola de Palmela, é uma adega cooperativa moderna. Ou seja, quando eu digo moderna, é justamente para separar do passado, dessa imagem que a gente tinha de adegas cooperativas. No passado, a adega cooperativa era o que existia de pior em termos de vinho. Ou seja, eram vinhos, eram empresas vitivinícolas que tinham vários associados, 1000 associados, cada associado tinha a sua parcela, levava essas uvas para as adegas cooperativas, levava e cada associado, cada membro ganhava por quilo. Ou seja, e o que interessava para o associado não era produzir qualidade, na verdade ele vendia quilos. Ou seja, quanto mais quilos ele produzisse, mais ele ia levar um dinheirinho para casa. Ou seja, não se preocupava com qualidade. Isso daí deteriorou a imagem das adegas cooperativas. Nos últimos 20, 30 anos, houve uma revolução nesse conceito da adega cooperativa. Porque a adega cooperativa era sinônimo de vinhos de baixa qualidade, vinhos para o dia a dia dos portugueses. O português tem um dos maiores consumos per capita que tem no mundo. Gira ao redor de 40 litros por habitante por ano. Depois começou, inclusive, o turismo, aumentar o turismo em Portugal, esse número aumentou para 52 ou 54 litros por habitante por ano. Quer dizer, na verdade, quando os turistas foram para lá, eles não contam em termos de número, em termos de população de Portugal, e eles consomem muito vinho. Então, a produção de vinho em Portugal foi dividido por um número que era menor, e aí dá um consumo per capita maior. Mas o consumo per capita em Portugal é de 40 litros. E o português consome vinho no dia a dia, mas consome vinho comum, vinho para o dia a dia. E essa era a função das adegas cooperativas. As adegas cooperativas, o sujeito tem o seu garrafão em casa, tinha o garrafão em casa, levava o garrafão nas adegas cooperativas o mais perto que ele tinha da casa dele, enchia o garrafão, levava para casa, e esse vinho que ele tomava no dia a dia com um copo de água, que você toma aquele copo americano que a gente toma no dia a dia. Esse era o dia a dia dos portugueses. Na medida que as coisas evoluíram, o pessoal estava bebendo menos e melhor, ou seja, melhor em termos de qualidade. Isso fez com que as adegas cooperativas se esmerassem e passassem a produzir vinhos de melhor qualidade. Então, o que a gente via nas adegas cooperativas, fisicamente nas adegas cooperativas no passado, é uma coisa assim, hoje em dia era impensável, até do ponto de vista higiênico. Você tinha grandes cubas, não tinha a mínima condição de fazer um vinho de qualidade. Eu visitei várias adegas cooperativas há 20, 30 anos, era sofrível o que você via lá. Você vai nas adegas cooperativas hoje, é tudo um brinco, tudo da melhor qualidade, equipamentos, instalações e mentalidade para produzir grandes vinhos. E é o que acontece nessas novas cooperativas, principalmente, ou uma delas, é a Sociedade Vinícola de Palmela. Então, o nosso primeiro vinho é o moscatel roxo, que passa no mínimo 18 meses.
Nesse caso aqui, é um vinho de uma determinada safra, no caso 2018, para a gente começar. Ele tem 17% de álcool, ele é produzido com esse moscatel. O que é moscatel? Moscatel é uma uva que não é nativa da região de Setúbal, ela foi trazida em termos internacionais, é um tipo de moscatel que a gente chama de moscatel de Alexandria. Esse é o tipo de moscatel que é utilizado para o moscatel de Setúbal básico. O básico ou qualquer tipo de moscatel de Setúbal. Moscatel de Setúbal é uma denominação de origem, ou seja, passa por uma legislação, e essa legislação que diz que para você ter direito à denominação de origem Moscatel de Setúbal, você tem que ter esse tipo de exigência e no mínimo 18 meses em barrica ou qualquer tina ou qualquer recipiente de madeira. Isso foi fixado em 1908. Quer dizer, essa legislação de Moscatel de Setúbal é de 1908. Ou seja, é uma das primeiras denominações de origem em Portugal. E o que vocês encontram no Moscatel de Setúbal e que é o que vai ser uma constante nos vinhos que a gente vai tomar daqui para frente, sempre numa escala crescente. Para você fazer um vinho doce, dentro desse processo você tem um açúcar residual que fica naturalmente dentro do processo, ou seja, nem todo o açúcar se transformou em álcool. Não necessariamente por via de uma adição de aguardente vínico. Então, vocês têm os sauternes em Portugal ou na França, você tem uvas que são colhidas mais tarde, tem lá um fenômeno qualquer que ataca as uvas e concentra mais o açúcar. Então, o sauterne, por exemplo, não é um vinho doce fortificado, é um vinho que sobrou mais açúcar porque as uvas continham mais açúcar. No caso do moscatel, não, o moscatel é um vinho fortificado, um vinho generoso, onde a fermentação foi interrompida em um determinado ponto e sobrou açúcar residual. Agora, para você fazer um vinho doce, seja natural, sem fortificação ou com fortificação, o ponto de equilíbrio e que faz com que um vinho doce seja agradável, não seja enjoativo, é a acidez. Se um vinho não tiver acidez, ele fica enjoativo. Então, tem outro vinho doce, que é um vinho francês também, até como referência, que é o Muscat de Beaume de Venise. Muscat de Beaume de Venise é um moscato, tanto quanto aqui, só que feito no sul da França, perto de Châteauneuf-du-Pape, inclusive. Se vocês tomarem um Muscat de Beaume de Venise, vocês vão tomar um cálice e não vão conseguir tomar o segundo, porque é enjoativo. E o que falta nesse vinho, que dá a ele essa sensação mais enjoativa? Falta acidez. E isso tem na região de Setúbal, tem no Moscatel de Setúbal. Então, mesmo no básico, vocês têm um toque de acidez, que é o que dá equilíbrio para ele. É isso. Essa é a grande diferença do Moscatel de Setúbal para outros vinhos doces desse gênero que existem no mercado. Quando vocês tiverem oportunidade, aliás, tinha inclusive alguns Muscat de Beaume de Venise aqui no Brasil. Hoje praticamente você não tem mais, as importadoras não estão trazendo, justamente porque não tem muita saída. Bom, primeiro porque eu acho que os vinhos doces não estão na moda, mas independentemente disso, o pessoal está consumindo menos vinho doce, mas independentemente disso, também porque esses moscatéis, esses Muscat de Beaume de Venise e outros que tem por aí, tem esse toque enjoativo, você não consegue tomar mais do que um cálicezinho. Muito bem, podemos ir para o segundo vinho. O segundo vinho é safrado,
Mas tem uma denominação lá, que é superior. E o superior não está lá, por acaso. Para ser superior, ele tem que ter um mínimo de 10 anos, no mínimo 10 anos em garrafa, em Cuba. E nesse caso aqui, ele é 2004, ou seja, ele é safrado. Para ele ser colocado no mercado, ele pode ser colocado no mercado, no mínimo, em 2014, 2015. Antes disso, ele nem pode ser colocado. Ele tem que passar, no mínimo, 10 anos em barrica, ou em tonel. Mas essa é uma legislação que pertence ao Moscatel de Setúbal. Ou seja, para ele ter um Moscatel de Setúbal superior, com a denominação superior, ele tem que passar 10 anos, e é aí que ele consegue adquirir toda essa complexidade, essa untuosidade e essas sensações, eu já não vou nem dizer tanto olfativa, mas são sensações em geral que dão a ele essas características. Então, no caso, para vocês, está aí o Moscatel de Setúbal superior da Quinta da Bacalhoa, da Bacalhoa Vinhos, que tem a Quinta da Bacalhoa, é uma quinta em particular. A Bacalhoa faz parte do grupo Bacalhoa, e que tem, entre outros vinhos, o Quinta da Bacalhoa, que é um Cabernet Sauvignon super conhecido, mas enfim, Bacalhoa também tem um Moscatel de Setúbal e tem 18,5 graus alcoólicos. Vocês percebem pela cor, já é uma cor mais âmbar, isso define mais idade e mais tempo em contato com a madeira. Vocês veem esse doce, essa sensação compacta na boca, mas dá para perceber que vocês ficam salivando. Essa salivação significa acidez, esse frescor que é o que dá equilíbrio ao vinho. Eu estava vendo as fichas técnicas, já fiz algumas anotações. Esse vinho, as vinhas foram plantadas em 1980, ou seja, até 2004 eles tinham pelo menos 24 anos de idade. Ou seja, e o solo particular da região é um solo mais arenoso. Esse solo mais arenoso da região de Setúbal, onde são produzidos os moscatéis de Setúbal, eles dão esse componente de frescor e mais acidez ao vinho. Muito bem. Podemos ir ao próximo vinho. O próximo vinho tem uma historinha para contar para vocês. Eu era consultor de uma feira de vinhos que tem em São Paulo, até 2017, que chamava Expo Vines. E era feita no Center Norte, inclusive as últimas. Na Expo Vines, era uma feira de vinhos internacional, tinha produtores de todos os países. E uma das atividades, e uma das atrações, inclusive, da Expo Vines, era um concurso de vinhos dos produtores que estavam expondo na feira, na Expo Vines. E a gente dividiu em 10 categorias, cada expositor podia colocar 2 vinhos, só dois, e ele escolhia em uma das 10 categorias que a gente tinha definido para o concurso. Então, nessas 10 categorias tinha espumante, tinha vinhos brancos brasileiros, vinhos brancos internacionais, tintos brasileiros,
Tinto do Novo Mundo, Tinto do Velho Mundo, Rosé e a 10ª era vinhos de sobremesa e fortificados. Quer dizer, poderia entrar Sauternes, poderia entrar vinho do Porto, poderia entrar Moscatel de Setúbal. Era uma das 10 categorias. Eram 12 jurados, eu não participava do júri, eu organizava, sabia quais eram os vinhos eram degustados às cegas. Tudo isso no iPad, tudo bem organizadinho, ia para um centro de resumo das notas. Isso era computado. O concurso era tão sério que se tinha 20 vinhos numa determinada categoria, ou acima de 8 vinhos, isso passava por uma repescagem. Ou seja, os 4 melhores eram outra vez redegustados pelos mesmos jurados, mas só os 4 disputavam o melhor da categoria, que seria um dos top 10. Então, 10 categorias, o melhor de cada categoria. O melhor branco, o melhor rosé, o melhor tinto do Novo Mundo, o melhor tinto nacional, assim por diante. Pois bem, em 2016, se não me engano, ou 2017, o melhor vinho fortificado foi exatamente esse Alhambre da José Maria da Fonseca, que é um Alhambre 20 anos. Ou seja, 20 anos, ao contrário de vinho do Porto. No vinho do Porto, quando vocês verem um vinho do Porto 20 anos, significa que a média de idade dos vinhos que compuseram aquele Porto, 20 anos é a média de idade dos vinhos do Porto que compuseram aquele vinho. No caso, no Moscatel, 20 anos é o mínimo que entra na composição. Ou seja, para esse Alhambre estar aqui e está escrito 20 anos, ele tem que ter, no mínimo, o vinho mais jovem que entrou na composição dele é 20 anos. No caso desse Alhambre, da José Maria da Fonseca, que tem um estoque de vinhos de Moscatel de Setúbal antiquíssimo, tem vinhos que chegam aí a 1910, se não me engano. Ou seja, é uma composição onde entram vinhos de várias safras, onde um deles, o mais velho, chega a ser da década de 1900, 1910. Só para vocês terem ideia. Esse vinho, mais do que ganhar na categoria fortificados, doces fortificados, tem uma eleição final. O vinho que teve a maior nota dentre todos os vinhos que entraram no concurso, o melhor vinho, o mais pontuado, levaria o vinho de melhor vinho da competição. Foi exatamente esse vinho. Esse vinho teve uma média entre os 12 jurados, fazendo todas as repescagens, e teve uma média de 95,6. Esse é exatamente este vinho que está aqui com vocês agora. Bom, o que esse vinho tem a mais do que o vinho anterior, que eram 10 anos, ou que era um vinho safrado? Ele tem o que dá mais essa vibração, essa noção de frescor nele, já não é tanto a acidez que faz parte desse vinho. Isso tem a ver com um toque de oxidação, ou seja, ele tem um toque oxidativo. Esse toque oxidativo é que contribui para dar essa noção de equilíbrio, de frescor nesse vinho, de vibração, de nervo. Esse toque oxidativo vem do tempo que os moscatéis antigos ficaram em contato com a madeira. Ou seja, esse vinho de 1910 ficou em contato com a madeira durante séculos, um século, mais de 100 e tantos anos, até entrar na composição desse vinho. E o contato com a madeira, embora seja um tonel antigo, ou seja, a madeira continua a ter uma porosidade. E essa porosidade faz com que entre um processo de oxidação
e faça com que esse vinho tenha esse toquezinho de oxidação, embora a contribuição daquele vinho de 1910 seja pequena dentro do blend final. Mas as diversas safras ao longo do tempo que contribuíram para que esse vinho chegasse no blend final, para dar no mínimo 20 anos, é que dá esse toque mais oxidativo, é que dá o diferencial desse vinho. E a gente entra no moscatel roxo. O que é um moscatel roxo? E por que a gente fala roxo assim com essa... moscatel roxo, enfim. Moscatel roxo é uma mutação da moscatel. Na verdade, é uma moscatel que quando veio para Portugal, era uma moscatel com a casca tinta, mas que ao longo do tempo ela foi mudando, foi passando por um processo de mutação e ela tem uma casca mais rosadinha. Enfim, esse é o moscatel roxo. E ela estava meio que abandonada até 30, 40 anos atrás. Ninguém dava a mínima bola, tinha lá 1 hectare, se tanto, de moscatel roxo na região. Até que o velho, o pai, as 2 gerações anteriores do José Maria da Fonseca, resolveu fazer um vinho com isso. Bom, o vinho saiu um espetáculo. Ele tem mais untuosidade, tem mais complexidade, ele contribui mais. Bom, vocês vão tomar já, vocês vão ver. Pode servir, inclusive, o próximo. A partir de então, houve uma recuperação. Daquele 1 hectare que sobrou, tiraram as varas, ou seja, aquilo virou uma muda, e plantaram isso e replicaram para hoje dar, 30, 40 hectares. Não sei quanto tem hoje, mas não tem mais do que isso daqui. Não tem nem 30 hectares. É isso. Ou seja, nós estamos tomando que nem uma raridade. Ou seja, não existe moscatel roxo fora de Portugal, não existe outros moscatéis roxos mundo afora, e no total dá uma quantidade mínima de moscatel roxo que existe mundo afora. Então, o que nós estamos tomando é um moscatel roxo, na verdade ele tem uma safra, ele é safrado. Esse moscatel roxo é 2016. Não tem aí. Qual é esse daqui? É esse daí. Qual que você usa? É esse, né? É isso aí. Bom, se o vinho anterior tinha uma cor âmbar, esse tem uma cor âmbar um pouco ainda mais pronunciada, embora ele tenha sido composto de vinhos mais jovens. Por exemplo, um vinho da safra de 2016. Mas ele tem outros aromas e tem outras sensações. Ele tem outra profundidade, né? Ele é mais persistente, ele é mais concentrado, ele é mais compacto e tem esse toque da acidez. Eu vou reforçar essa questão da acidez, porque é isso que faz com que o vinho doce seja um grande vinho doce e não seja enjoativo. O moscatel, eu não gosto muito de falar de aroma, porque parece meio pedante, né? Para você se considerar um entendido, você tem que... esse vinho tem aroma disso, aroma daquilo. Mas o aroma é um indicador
de algumas características importantes dos vinhos. No caso do Moscatel, que é uma uva bastante aromática, dá para sentir alguns aromas interessantes, que vão muito mais do que mel, por exemplo, caramelo, alguma coisa toffee. Quer dizer, esses moscatéis chegam a níveis, e esse em particular, e a partir daqui que eu vou começar a descrever um pouquinho mais esses aromas, já começa a ter os aromas de especiarias doces, frutas secas, quer dizer, figo seco, tâmara, por exemplo. Você já começa a abrir um pouco esse espectro de aromas que o vinho te propicia. Sem dúvida que chama para comida. Não, foie gras, queijos azuis, por exemplo. Não só queijos azuis, mas outros queijos, inclusive queijos de cabra mais curados, porque ele é mais salgadinho. Esse contraponto, essa oposição, esses polos opostos que se atraem, isso é absolutamente genial. Agora, já que você tocou no assunto de compatibilização, vai muito além de harmonizar com sobremesas, o queijo, por exemplo, ou foie gras. Aí que dá. Qualquer comida com condimentos, esse vinho vai casar perfeitamente. Então, comidas, eu não digo com carnes vermelhas ensopadas, mas uma comida indiana com esse tipo de vinho, com curry, com algumas comidas que tenham especiarias bem presentes. Mas, por exemplo, você não precisa nem ir muito longe. Tem um prato que eu acho que é uma combinação genial, que é pato ao laranja. Pato ao laranja com esse tipo de vinho é absolutamente genial. Ou seja, é um prato do dia a dia, quer dizer, dia a dia, não vai comer pato com laranja todo dia. Mas seria uma receita básica que a gente comeria normalmente com um vinho tinto, eventualmente, mas que com um vinho doce desse tipo, que tem esse tipo de acidez, esse toque de especiarias, é uma combinação perfeita. O steak apoável, o véu vai bem. Não, o problema depende da carne, né? Você precisa muitas vezes de um pouco de tanino. Né? Em termos de sabores, eu não tenho dúvida, mas em termos de textura dos taninos, falta um pouquinho de tanino para tentar desfibrar a questão da carne. Mas quando você tem uma carne que nem o pato, você já não precisa tanto dos taninos de um vinho. Mas isso daí vai bem. Eu concordo com você. Qualquer prato apimentado com esses tipos de vinho vai super bem. Podemos servir o quinto vinho. Para o quinto vinho, bom, eu já falei demais. Então, o quinto vinho já tem a companhia aqui para falar um pouco melhor sobre o produtor e sobre o vinho em particular, que é o Márcio, da Casa Hermelim da Freitas, que é uma casa super tradicional da região de Setúbal. Márcio, por favor. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. A Casa Hermelim da Freitas hoje em dia uma empresa fundada em 1920, está na quinta geração, sempre foi liderada por mulheres. É um produtor como muitos outros em Setúbal. Só começou a fazer vinhos engarrafados há cerca de 25 anos, portanto, nos primeiros anos da empresa focava-se em vinho a granel, mas é uma empresa que cresceu muito nos últimos 15 anos, é hoje em dia o maior produtor da região de Setúbal, e como a maior parte dos produtores em Setúbal também faz vinhos fortificados na denominação Moscatel de Setúbal. O nosso Moscatel Roxo, para falar aqui um bocadinho mais do Moscatel Roxo, o Moscatel Roxo é uma casta interessante porque até a certo ponto foi negligenciada pelos produtores da região de Setúbal, porque dava muito problema na vinha.
inclusive é uma uva que tem um grau de açúcar elevado, obviamente, então os pássaros iam bicar as uvas e os produtores não queriam fazer nada com o moscatel roxo. Hoje em dia não existem só vinhos fortificados de moscatel roxo, como estamos aqui a falar, mas é uma certa tendência até vinhos secos de moscatel roxo. Também tem. Há muitos rosés agora de moscatel roxo que dão vinhos interessantes. Portanto, este moscatel roxo é um vinho fortificado, como o Jorge já descreveu muito bem, interrompe-se a fermentação e há uma maceração de 6 meses pelicular, portanto, com as cascas, desde setembro a março. A safra que estamos a provar eu acho que é 2010, não é 2009. Talvez na ficha técnica tivesse 2009, mas a atual é 2010. Eu acho que é 2010. Não, está na ficha. Eu estou a olhar para o rótulo, desculpe. O rótulo diz 2009. Não, mas a ficha é 2010. É o que eles têm na mão, 2010. Portanto, depois o vinho passa 6 meses de maceração pelicular e vai para a barrica de carvalho francês, meias barricas de 225 litros, e fica 6 anos num ambiente a 28 graus para promover a oxidação, que neste caso a oxidação é sinónimo de qualidade nestes vinhos, para preparar o vinho para estar mais rápido para consumo. É um vinho que, apesar de ser um vinho doce com um grau de açúcar talvez um bocadinho mais elevado, tem cerca de 180 gramas de açúcar, a diferença, o equilíbrio é a acidez que faz o vinho não ser doce demais e ser agradável e ser consumível. O moscatel de Setúbal eu falei 140, por volta de 140 de açúcar residual. Isso nos moscatéis normais. No moscatel roxo, ele tende a concentrar mais açúcar. Tem um bocadinho mais. Tem um pouquinho mais. Então, esse tem os 180, como o Márcio falou, mas essa é a característica dos moscatéis roxos. Pois não. Não tem limite. Aí que está. Não tem limite de açúcar residual. O que tem é o ponto certo que o enólogo vai eleger para adicionar a aguardente vínica. Se ele adicionar a aguardente vínica mais cedo, vai sobrar muito açúcar residual. O que ele vai procurar sempre, na hora de acrescentar, de adicionar a aguardente vínica, é um ponto de equilíbrio. Ou seja, é o álcool, vai sobrando um açúcar que compõe junto com a acidez, junto com esse processo de oxigenação, esse processo oxidativo, para dar um produto no final equilibrado. Se isso representar 180, 160 gramas de açúcar residual, o que interessa é como é que o vinho se comporta no final. Essa é a ciência. Ou seja, o ponto que ele vai colocar, o aguardente que ele vai adicionar, a aguardente vínica, é fundamental. Ou seja, isso só ele sabe, em função dele provar as uvas, os eventuais exames que ele faz para imaginar quanto ele tem de açúcar potencial e vai se transformar. É aí que ele elege o ponto exato da adição da aguardente vínica. Vamos lá. Sexto vinho, Rita. Rita é sommelier, ontem eu chamei ela de enóloga, ela não gostou. É sommelier da Quinta do Piloto, e é melhor que ela não seja enóloga. Então, Quinta do Piloto faz ótimos brancos, tintos, e faz grandes moscatéis de Setúbal. E o que nós temos hoje é um moscatel de Setúbal roxo superior, ou seja, o vinho tem que ficar no mínimo 10 anos em barrica, e aí é safra 2015. Olá, boa tarde a todos. Então, a Quinta do Piloto surgiu em 1910, com a primeira geração da família, o Sr. Humberto Cardoso. Ele desde cedo tentou visionar o que queria para a Quinta do Piloto, e nessa altura tínhamos cerca de 500 hectares de vinha, éramos a segunda maior vinha da Europa. A outra vinha era Rio Frio, muito próximo também da nossa vinha. E desde cedo começou
perceber que a região tinha um grande potencial e começou a fazer vinho. Na altura, não para engarrafar, produzia e vendia a granel, ou seja, não vendia as uvas, vendia sim os vinhos já feitos para outras adegas ou para outras pessoas que quisessem comprar o vinho à porta da adega. E depois continuou com o Sr. Álvaro Cardoso, seguindo do seu filho, sobrinho Humberto Cardoso, pai do Filipe Cardoso, o atual enólogo da Quinta do Piloto. Neste momento vamos na 4ª geração. O Filipe decidiu que a Quinta tinha uma grande qualidade para produzir vinho engarrafado e foi em 2012 que nós fizemos o nosso primeiro vinho branco feito da casta Moscatel Roxo. Foi esse vinho que foi lançado para o mercado como o primeiro vinho da Quinta do Piloto. Já aí marcámos uma diferença tendo um vinho branco feito da casta Moscatel Roxo. A Quinta do Piloto também tem uma curiosidade, que muita gente nos pergunta porquê a Quinta do Piloto. A Quinta pertenceu a um senhor que se chamava Gaspar Reimão, que pertenceu à tripulação dos descobrimentos no caminho marítimo para a Índia. No retorno, o rei, como forma de agradecimento, ofereceu a terra da Quinta do Piloto ao tripulante Gaspar Reimão, que ficou responsável por tomar conta dos órfãos da região. E ficou piloto de barco, não piloto de avião ou de carros. Ou seja, tem vários nomes de quinta, mas Quinta do Piloto tem uma razão de ser. Esse vinho é compacto, né? Ele tem uma profundidade, ele tem uma complexidade na boca que é uma coisa impressionante, né? Mas é compacto, né? Espetacular. Muito bem. Vocês têm algumas perguntas? Alguma pergunta? Pois não. O roxo não tem esse 10, 20, 30 e 40 anos. Tem. Ah, Se, tem. se o produtor quiser colocar a idade no rótulo, ele pode colocar. Você pode ter um moscatel roxo, 10 anos, 20 anos, você pode colocar. Mas esses dois que nós tivemos hoje como exemplo são safrados, né? Então, ou um açafrado é superior, nem me lembro se... O da Bacalhau tinha 10 anos. Tinha 10 anos, Tinha 10 exatamente. anos, depende do produtor. Exatamente. Mas ele pode ter, sim, 10 anos, 20 anos, normalmente. Quem tiver mais perguntas, vai ficar com a mão levantada, tá? Pois não. Até vocês. Boa noite. Dada a importância da aguardente vínica, né? Que relevância tem a safra de um ano para o outro? Tem bastante importância, porque as condições